2 horas de uma angústia tão indispensável. É assim que a internet vem descrevendo Ainda Estou Aqui. O drama sombrio e profundamente comovente sobre como a ditadura foi capaz de brutalizar uma família e fraturar uma nação. O silêncio de uma mulher que representam os soluços de um país. Ainda Estou Aqui é um filme que nos mostra como o horror invade a vida privada e ainda nos faz uma das perguntas mais difíceis da nossa existência: como sobreviver ao luto. Para quem não me conhece, eu sou André Alves, eu sou psicanalista, escritor, pesquisador de cultura e comportamento e um dos fundadores do Instituto Float Vibes. Aquele aviso, tem bastante spoiler pela frente. Ainda Estou Aqui é o filme do Walter Salles baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva e que tem também a atuação tectônica da Fernanda Torres, contando a história da Eunice Paiva e de como a vida dela é destroçada, assim como a família, depois de que, nos anos 70, o exército brasileiro leva o Rubens Paiva e ele nunca mais foi visto. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Esse é um filme com uma tarefa bastante ambiciosa, que é retratar como essa família vai atravessar essa perda, mas também como essa e tantas outras perdas desse período nos atormentam até hoje. E é por isso mesmo que tanta gente vai assistir o filme e chorar, num misto muito curioso de tristeza, susto e raiva. Eu queria começar por uma das cenas que mais comoveu as pessoas, que é a casa vazia. É impressionante como essa casa fala ao longo desse filme. Da mesma forma que a gente se sente muito ambientado nessa casa, de repente a gente é retirado dela num grande solavanco. O que a gente vive nessa cena é um pouco da realidade psíquica da Eunice e de toda a família Paiva. Algo que foi muito estruturante, familiar, um ambiente suficientemente bom e que foi construído ao longo dos anos, é desmontado de uma forma muito radical. Quando a gente olha as marcas que ficam nas paredes quando essa casa é esvaziada, a gente também está olhando para o vazio enorme que está ficando dentro desse sujeito Eunice. Quando ela entra no carro e olha para os filhos na partida, ninguém consegue sequer falar. Tá todo mundo atônito, unido, mas atônito. É como se essa casa simbolizasse a intimidade e também o desamparo. Isso me faz pensar na ideia de como a arquitetura nos dá notícias de como se estrutura e se desestrutura a nossa mente. Seguindo numa hipótese trabalhada pelo psicanalista britânico Christopher Bolas, o nosso inconsciente carrega simultaneamente tanto o que foi preservado quanto o que foi destruído. O que isso significa? Que existem lugares na nossa história que nos marcam tanto que vão preservar todo um universo de emoção e significado numa estrutura que se assemelha à geografia, à arquitetura desses lugares. Como diz o Bolas, os caminhos que a gente escolhe tomar na nossa vida, mesmo que sejam tão simples quanto o caminho que a gente escolhe para ir trabalhar, são partes vitais da expressão do nosso idioma próprio. Por isso que é tão fundamental a gente estudar a nossa psicogeografia, como diria o Guy Debord. Vamos voltar para Eunice. Se a gente pensar na casa do rio, que ela e os filhos deixam para trás, é como se um pedaço enorme da Eunice ficasse vazio, como uma casa abandonada. Porque não deu para elaborar o suficiente da despedida desse espaço. O que isso faz, será, com a capacidade de dar e de sentir aconchego dentro dela? Se a gente pensar, por exemplo, na Casa da Serra, aquela que a família sonha em construir, a Eunice, depois da perda do Rubens, tem que ir até lá e tirar as marcações da casa que estão feitas no terreno. Ela inclusive tem que vender o terreno por muito menos do que ele vale, sem documentação, meio clandestinamente, né? Enfim, é como se ela tivesse que demolir um futuro inteiro que sequer foi construído. E aí dá pra gente pensar, o que isso faz com a capacidade de sonhar da Eunice? O que resta para ela desses sonhos que foram tão radicalmente interrompidos? Ao mesmo tempo, olha que interessante, a Eunice vai trabalhar depois de alguns anos com demarcações de terras, com territórios ameaçados, roubados, com sonhos e identidades que estão à beira da destruição. Fazendo uma análise bem selvagem, é como se ela estivesse também tentando elaborar o que foi feito com ela através do engajamento social. Uma outra estrutura física que parece compor o psiquismo da Eunice, e a gente vê no filme, é a cela. Aquele lugar de terror, de aprisionamento, como um núcleo psicótico em que não se tem muitas notícias do tempo. O próprio sequestro dela é um rompimento com a realidade, é um aprisionamento. E toda essa vivência vai dar um trabalho gigantesco para Eunice passar o resto da sua vida tentando manter esse terror alucinante minimamente contido, aprisionado, como numa cela. Parte do psiquismo da Eunice, na minha visão, segue preso dentro daquela cela,
como um quarto escuro em que ela está abandonada com seus piores fantasmas, em que ela está desesperada, presa, em silêncio. Eu penso que é por tudo isso que a gente sente aquela cena da partida da casa como algo tão difícil. E daí dá pra gente pensar, né? A vida nos impõe essa tarefa tão difícil de demolir algumas estruturas existentes para que a gente consiga construir novas estruturas. Só que nessa trilha, as novas construções que a gente faz podem acabar se integrando ao ambiente. O problema é que, quando a gente sofre rupturas muito radicais com o passado e com o presente, essa integração fica difícil demais. E aí todo o nosso psiquismo vai ficando fragmentado, partido, como se cada parte tivesse uma planta diferente. E, consequentemente, como se a gente não conseguisse viver dentro de um mesmo ambiente com todas essas estruturas. Juntando todas essas ruínas e destroços, da casa do Leblon, da casa da Serra, da cela no DOI-CODE carioca, a gente consegue pensar no tamanho do estado de fragmentação em que a Eunice fica depois de tudo isso. A cena do banho é, pra mim, uma das mais viscerais. Olha como não tem diálogos nessa cena. Como tudo que a Eunice faz nesse momento é se calar. Como se a água que cai no chuveiro também representasse um choro que está calado e um desespero que está sendo escaldado. Que reflete como ela está atravessando as violências silenciadas que ela está sofrendo. A Eunice faz a gente pensar no que dá para fazer com os nossos gritos mudos. Então o que a gente sente aqui não é só a dor da Eunice, mas também a incapacidade que ela está enfrentando de expressar essa dor. A insuficiência de qualquer palavra, a consciência de que nada vai conseguir reparar a perda que ela acabou de sofrer. Essa cena também nos ajuda a pensar em como a tortura é uma das experiências mais radicais que a sociedade ou a barbárie são capazes de produzir. Porque é algo que vai marcar o sujeito para sempre na sua relação com a lei, já que a tortura é a forma mais radical de rompimento com a lei. É como se nesse banho a Eunice tentasse lavar e esfregar a agonia dessa dor sem nome. Mas eu também penso que é uma forma interessante de representar a despersonalização que ela viveu. Na psicanálise, a despersonalização é esse estado em que o paciente se sente diferente de si, tanto no corpo quanto no ego psíquico, e também em relação ao mundo exterior, que é um saldo dessa experiência torturante que ela acabou de viver. É como se ela também estivesse tentando lavar uma parte de si que colapsou ao longo dessa experiência de horror. Olha como ela se olha no espelho depois do banho, como se ela estivesse também se dando conta do que foi feito dela, de quem ela ainda é e de quem ela não é mais. De quem ainda está aqui e de quem não está mais aqui. A gente tem poucas notícias do estado interno que ela fica depois dessa separação tão radical e tão esquizoide. E por mais que a gente chore na sessão, a gente também segue profundamente engasgado. A gente partilha dessa sensação de sufocamento dessa mulher que vai se vendo sem saída, que não tem sequer alguém com quem ela possa contar, ou mesmo alguém para quem ela possa de fato contar o que ela está atravessando. Mais pra frente, um dos amigos diz que ela não tá sozinha, mas é exatamente assim que eu acho que ela se sente. Só e em silêncio. Só que esse silêncio vai se manifestar na relação dessa mulher com os filhos, que estão constantemente perguntando pra ela: mãe, você tá bem? Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo esse filme. E como tá bem nessa mistura tão enlouquecedora de não poder e de não conseguir falar. De novo, presa. A gente tem sinais bem sutis ao longo dessa história de como vai ficando difícil para essa mulher conseguir dizer de si. As cenas da sorveteria estabelecem um paralelo muito interessante para a gente pensar esse caso. Quando a família vai tomar um sorvete depois da partida do Rubens, a gente tem acesso a uma experiência emocional bastante elaborada, que convoca muitos afetos tanto na Eunice, quanto nos filhos, quanto em nós, espectadores. E na sorveteria, mais uma vez, é um passo importante nesse processo tão revolto do luto. Por um lado, a gente está assistindo como ela vai se dando conta do tamanho do que ela perdeu. Como vai ser muito difícil, e talvez para toda essa família, acessar novamente essa alegria muito inocente, que eles já foram capazes de experimentar. Mas é como se essa capacidade tivesse sido derretida, ou como se estivesse derretendo bem na frente deles. E aí, ela presencia essa alegria ao redor, uma alegria que não é mais dela. Por outro lado, é interessante também a gente pensar nessa saída da sorveteria como uma espécie de tributo à memória. Um exercício coletivo de tentativa de reintegração dessa família, de tentar preservar esse momento de união, e também de se lembrar do que foi vivido e de como esse núcleo familiar é capaz de acessar essas emoções, ou pelo menos essas memórias. Por exemplo, lá na festa de despedida da Verô, a Eunice faz o seu soufflé tão famoso, tão delicioso, que não gruda, enfim, impecável. E aí lá na última cena, uma das filhas faz o soufflé de novo e mais uma vez ele não dá certo. Como se essa receita não conseguisse ser transmitida
de mãe para filha, como se nunca mais alguma coisa do campo afetivo coletivo tivesse dado certo, como se tivesse murchado. Eu penso que o que a gente está vendo aqui é como o sequestro e o assassinato do Rubens fossem uma experiência tão grande, tão brutal, que não consegue ser transformada em pensamento. Vira uma espécie de experiência indigesta, ou pelo menos um pensamento que não consegue atingir a sua potência de ser pensado. Assim como o soufflé, que nunca mais consegue crescer. E daí é difícil para mim não pensar numa análise, que é exatamente a tentativa da gente ir elaborando, preparando melhor essas experiências e pensamentos que ficam mal digeridos dentro de nós. E que a gente poderia encontrar novos sentidos, quem sabe até novas receitas. Mas é claro que tudo isso não acontece sem protesto. A tão comentada cena da foto em que a Eunice diz "nós vamos sorrir" é uma forma dela demonstrar como o espírito dela não vai ser quebrado. Nós vamos sorrir. Sorriam. Nessa cena eu lembrei muito de um trecho do Ítalo Calvino em As Cidades Invisíveis, em que ele diz que o inferno dos vivos não é algo por vir. Tem um inferno que já existe aqui, o inferno que a gente habita todos os dias, que a gente forma estando juntos, e que tem duas maneiras de sofrer. A primeira é fácil para muita gente, aceitar o inferno e se tornar parte dele ao ponto de deixar de enxergar o inferno. A segunda é muito arriscada e exige uma atenção e um aprendizado muito constantes, que é buscar e saber quem e o que, em meio ao inferno, não é inferno, e fazer com que isso dure e dar espaço para isso. Então, quando a Eunice se recusa a parecer triste e insiste em sorrir, ela também está lutando para não deixar que a única imagem que exista da vida dela e da família dela seja um inferno, como um protesto para dizer a gente não vai viver dentro de uma cela de dor e terror. A sorveteria também é interessante, né? Porque é uma cena que traz pra gente algo que não é inferno. Eu penso que aqui, e em tantas outras cenas, a gente também está vendo como essa mulher se recusa a esquecer. A certidão, as caixas de fotos, a família assistindo o vídeo da Verô em Londres, as notícias dos jornais, a imprensa, o ato do Marcelo Rubens Paiva escrever o livro que deu origem ao filme, o cultivo da memória. Esse exercício constante dessa mulher e dessa família de elaborar o que foi vivido e o que foi perdido. Uma luta para não deixar que ninguém tire a memória dessas pessoas. Quando a gente vê aquele grande momento em que ela e os filhos recebem a certidão de óbito do Rubens, a gente finalmente vê ela recebendo uma confirmação externa, como se esse papel também pudesse autorizar essa mulher a seguir em frente, mas preservando a memória do marido. Aqui eu penso que a Eunice está nos dizendo com muita precisão que nada é mais urgente do que elaborar o passado, porque do contrário, o passado não passa, ele segue preso dentro de nós. E é muito profunda essa ideia de quem tem direito ao esquecimento e quem tem o direito de nos roubar a memória. Esse conflito é tão visceral que eu acho que vai com a Eunice até os seus últimos dias. Nessa batalha interna pela memória que ela vai lutar inclusive dentro de si contra o Alzheimer já no final da vida. A gente deixa a Eunice sem muita certeza de como tudo isso se acomodou dentro dela. Mas eu acho muito bonita a ideia de que ela pode finalmente partir depois de se dar conta de que o marido não vai ser esquecido, de que a tragédia que ela e a família viveram não vai ser totalmente calada. E é isso que ela recebe tanto com a certidão de óbito do Rubens quanto com a matéria na televisão. O reconhecimento de que ela e a família dela viveram isso. Ainda que esse isso fique muito aquém de uma definição e até mesmo de uma elaboração. E aí, de novo, a gente está falando do Brasil, né? Em que muita elaboração ainda precisa ser feita. Como o Vladimir Safatli e o Edson Telles exploram no livro O que Resta da Tortura, os torturados brasileiros não passaram por uma experiência de reconhecimento que é muito fundamental. E é pelo menos por um pouco de reconhecimento que a Eunice luta tanto dentro de si e fora de si até o fim da vida. Num último nível, Ainda Estou Aqui é uma história sobre luto e memória. Luto sendo essa complicada operação psíquica que a gente tem que aprender a fazer de deixar o objeto ir e ficar com algumas partes daquilo ou de quem se foi. Mas o luto que a Eunice tem para operar não é pouca coisa, né? Porque além do luto do marido, é também deixar a vida que ela tinha, a casa, a imagem da família, o sonho dessa casa na serra, a estabilidade que eles tinham, enfim, toda uma vida que ela vê ruir na velocidade do desamparo. É muita coisa, e a gente raramente pensa sobre como o luto geralmente age em bando, como são várias coisas ao mesmo tempo. Isso nos confunde muito, porque geralmente desemboca numa tentativa bastante desesperada da gente tentar se dar conta do que afinal a gente está perdendo. É muito difícil no luto não cair na armadilha de que a gente está perdendo tudo, de que esse poço não tem fundo, de que vai ser impossível se levantar depois disso, porque o luto tem esse retrogosto muito amargo de que a nossa vida foi abreviada,
foi empobrecida e foi roubada. O Christian Dunker tem um grandioso livro sobre lutos infinitos que traz muita luz para a gente pensar na história da Eunice, por exemplo. Nesse nó de um luto que parece muitas vezes grande demais para ser desatado pelo sujeito. Um luto que é impossível de se dar conta, inclusive, em uma única vida. O Chris diz mais ou menos assim: um luto termina quando a perda se integra em uma cadeia de lutos que o precedeu e o tornou possível. Essa tarefa pode se afigurar terminável para alguns e infinita para outros. Assim como uma análise, que apresenta um tempo terminável e interminável. O luto é também uma experiência de conexão e desconexão entre separações, envolvendo reparações e transformações futuras, e não apenas passadas. Então, o luto interminável tem esse potencial de acabar condenando todo um sistema familiar a não conseguir desenhar futuro. E também do que a gente está falando aqui? Desse aspecto transgeracional do luto, de algo tão traumático quanto a crueldade sanguinária da ditadura militar, que para ser atravessado vai precisar de muitas gerações. Só que a gente não necessariamente sabe disso. O Freud mesmo nos avisou lá atrás que tem uma transmissão silenciosa do trauma. Uma forma de transmissão do trauma que vem no distanciamento, na impossibilidade de simbolizar os afetos. E tudo isso acontece meio que em silêncio, às nossas costas. Eu fico inclusive pensando naquela expressão anos de chumbo sobre a ditadura. Porque os efeitos psíquicos desse período são mesmo pesados, densos, intoxicantes, perversos, letais como esse elemento, o chumbo. E ainda falando sobre luto, eu acho que as cenas da Eunice no mar são muito simbólicas, porque ela tá lutando mesmo para não ser afogada pelo luto, para manter o fôlego, nesse luto que ela tá tão sozinha e que é tão difícil poder falar sobre tudo isso, como se tudo que ela tivesse fosse a memória. Essa representação do mar ela é interessante porque me lembra bastante daquele dito popular sobre como o luto vem em ondas. E essas ondas no começo, elas têm tipo 30 metros de altura, elas te arrastam sem nenhuma piedade, elas têm tipo 10 segundos entre uma e outra, não te dão fôlego. Tudo que dá pra fazer é se segurar e tentar flutuar. Só que com o tempo, essas ondas vão ficando mais espaçadas e até menores. É como se as ondas nunca parassem de chegar, mas a gente vai aprendendo a sobreviver a elas. E outras ondas vão vir, só que com sorte vai ter muita vida entre essas ondas, desde que a gente aprenda a respeitar o tempo e a intensidade de cada um dos lutos. E aí a gente pode pensar também nessa função política do luto, em como privar tantas famílias da possibilidade de enlutar os seus mortos é uma forma de produzir amedrontamento e controle social, de tentar afogar parte do nosso psiquismo coletivo. Para fazer o luto, a gente precisa de memória, mas quando a memória nos é negada, o que se cria é uma produção massiva de melancolização. E é claro que a história da Eunice nos faz pensar muito em todo mundo que romantiza a ditadura, no que segue engasgado na psicoesfera brasileira, no que a gente não consegue atravessar ou sequer elaborar. E aí o que acontece quando a gente não consegue elaborar? A gente idealiza, a gente romantiza, a gente repete. E claro, a gente embrutece. Tem algo no título desse filme que me faz pensar no luto infinito que a família Paiva vive. E de certa forma que todos nós vivemos, como brasileiros. A gente ainda tá aqui. Claro, a gente tá vivo, a gente tá aqui, a gente tá no presente, mas a gente ainda também tá preso nessa perda, como esse nó do luto interminável ou infinito na garganta, com esse silêncio insuportável. E considerando o aspecto psicossocial do filme, a gente ainda tá lá, nos violentos anos da ditadura sobre os quais a gente muitas vezes mal consegue falar. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando nos lutos termináveis e intermináveis, nos lutos que a gente herda e nos lutos que juntos a gente consegue sim atravessar, ou pelo menos não deixar que eles nos afoguem. Até mais!